Deus seja louvado. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? A paz seja com todos, amém? Deus seja louvado. Por favor, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos estão a procurar, eu quero tecer os meus agradecimentos e dizer que é uma satisfação imensa conhecê-los, estar aqui pela primeira vez, é uma satisfação. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Gidaías, que o Senhor Jesus abençoe toda a sua casa, a sua família e continue fazendo o Senhor prosperar e crescer na terra abundantemente. Seus meus votos para o Senhor e para a sua família, em nome de Jesus. Eu não posso introduzir o sermão, desenvolvê-lo e finalizá-lo sem citar o nome do pastor Elson, sua esposa, irmã Meire, casal que eu conheço aí desde 2018, finalzinho de 2018, eu tive o privilégio de conhecer este casal que no início ali, quando a gente começou a ministrar, nos abriram as portas do ministério ao qual eles eram dirigentes, e fico feliz que essa amizade tenha perdurado e até hoje nós ainda nos encontramos amigos na presença de Deus. Eu estou muito feliz em estar aqui. Confesso que agora, estando diante do povo, eu não pensei que tinha esse monte de gente aqui, viu, irmão? Mas nós estamos aqui como servos de Deus para trazer ao seu coração uma palavra, e eu tenho por certo que Deus vai falar com pessoas aqui hoje através desta palavra. O versículo é o de número 9. Eu vim ser a minha esposa porque ela está já entrou para os 9 meses, né? E aí já está cansada, com a mão nas costas, então decidiu ficar intercedendo de lá. Então ela está intercedendo por nós. Capítulo 4, verso 9 e 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada. Volta aí. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Senhor, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você pode repetir isso? Deus concedeu o que ele pediu. Coloque a mão no seu peito e diga: Deus vai conceder o que eu estou pedindo. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre influenciados pela oração. A guisa de introdução, peço a paciência dos irmãos para a gente começar devagar. Quando olhamos para a palavra nome, que é o que marca esse texto, que marca a vida deste moço chamado Jabes, é o nome que ele recebeu. E a palavra nome no hebraico é Sem. Essa expressão Sem, só nas linhas do Antigo Testamento, aparece em cerca de 770 vezes. Se os irmãos observarem, Sem é um dos filhos de Noé. E Sem significa nome. Por que o pai daria o nome do filho de nome? Qual o nome do seu filho? É nome. Nome porque ele deu o nome a uma geração, aos semitas. E os semitas vieram os hebreus, dos hebreus o povo de Israel. Já no Novo Testamento, a expressão é ônoma. E essa expressão aparece 84 vezes nas linhas do período neotestamentário, fazendo expressão ao nome. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a palavra Sem tem alguns sinônimos, e um deles é memória, porque eles acreditavam que através do nome de um filho homem, de um filho varão, a memória da família seria lembrada. E aí é preciso dizer aos irmãos porque os pais daquela época não tinham tanto medo de morrer e não deixaram um filho.
Se os irmãos olharem para Gênesis capítulo 15, Abraão está dentro de sua tenda chorando e dizendo ao Senhor: Senhor, o que me há de dar? Visto que eu ando sem filho. O medo dos pais era morrer e não deixar um filho, porque morrendo sem deixar filho, o nome deles era apagado dos registros de Israel, e então sua família seria esquecida. Então naquela época o nome era muito importante e tinha um significado profundo. O nome, um dos significados do nome Sem é sinal ou senha. Perceba que o nome era um sinal ou uma senha, e era uma espécie de identificação da pessoa, era um comentário a respeito da vida daquele que recebia o nome. E existia nos pais a grande expectativa de que aquele que recebeu o nome vivesse as expectações envolvidas, inseridas no seu nome. Como por exemplo, quando Davi deu o nome do seu filho de Absalão, ele nunca pensou que o seu filho daria um golpe de estado. Absalão quer dizer Absalom, ou pai da paz. Ele nunca imaginou que alguém que recebesse o nome pai da paz se revoltaria numa guerra contra o próprio pai. Quando ele deu o nome do filho de Salomão, o amado de Deus, nunca imaginou que seu filho terminaria a sua vida adorando a outros deuses, casando com 1000 mulheres e elas corrompendo o seu coração. E muitas pessoas na atualidade têm o privilégio hoje, graças à tecnologia, de saberem o sexo da criança antes que ela venha ao mundo. E isso dá aos pais a liberdade de escolher a cor do quarto, escolher as roupas, escolher o nome, que é a parte principal. Até a família tenta se envolver, dá palpites. Coloca o nome do avô, coloca o nome do pai, coloca filho no final, coloca o teu mesmo nome, só que Júnior no final. Isso aconteceu com Zacarias, quando o anjo apareceu a ele dizendo: tu colocarás o nome do menino de João. A família se envolveu e falou: mas não tem ninguém na família com esse nome. Para que vai colocar o nome dele de João? E pegaram uma tábua, porque ele estava mudo. Ele escreveu na tabinha: o nome do menino será João. E se nós olharmos aqui na multidão que está reunida hoje, isso tem nomes aqui. Isso aqui tem 300 pessoas, tem 300 nomes. E vale a pena dizer aos irmãos que os judeus, eles eram monôminos. Eles davam um nome só ao filho. Nós temos a mania de colocar Pedro Lucas, Enzo Gael, Pedro Nicolas, e aí por aí vai. Eles eram monôminos, davam um nome só. E quando dava confusão, o nome eles colocavam Bar ou Ben. Por exemplo, Jonas, aí já tinha um Jonas, aí Bar Jonas, né? Aí já tinha um Jesus, aí Bar Jesus. Já tinha um Timeu, aí coloca Bar Timeu, filho de Timeu, filho de Jonas. E por aí ia, davam um nome só. E por aí se seguia, porque o nome fazia um comentário sobre a vida. Hoje não tem mais muito significado. Hoje não há mais tanto esse cuidado com relação ao nome. Naquela época o nome era dado porque era um comentário sobre a família, sobre a vida. O nome falava até a respeito do dia que a pessoa nasceu, onde nasceu. Por exemplo, quando nós falamos de nome, alguém nunca imaginou colocar o nome do seu filho de Mateus sem saber o que significa. Mateus é presente de Deus. Ou Lucas, que quer dizer luz. Ou Ciro, que quer dizer sol. Ou colocar o nome de alguém de Margarida, que quer dizer pérola. Ou de Hortência, que quer dizer jardim, né? Ou colocar o nome de uma pessoa de Marta, que quer dizer senhora. E por aí vai. Pedro, que quer dizer pedregulho. E quando olhamos para nome de família, um nome que representa uma família toda. Souza. Tem algum Souza aqui? Souza quer dizer nascido em Suzã, da Pérsia. Tem algum Silva aqui? Silva é Silvestre. Quando olhamos para Melo, tem algum Melo aqui? Melo é plenitude, é o pleno. Olhar para Almeida, tem algum Almeida? Almeida quer dizer unitário. E muitas vezes o nome fala, quem sabe o nome Silva, Silvestre, é porque os antepassados viviam no mato. Se isso tem a ver, talvez sim. Por que não dizer? Se os nomes eram ligados à pessoa para identificar de onde ela veio. Percebe que quando Jonas foi apanhado no porão do navio, a pergunta dos marinheiros é: qual é o seu nome? De onde você vem? Qual é o teu povo? Porque através do nome se sabia de onde a pessoa vinha e o que ela representava. Os pais naquela época levavam muito a sério a questão do nome.
Eles usavam a zoologia para dar nome. Perceba que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, tem pessoas com nome de animal. Por exemplo, Caleb quer dizer cão ou cachorro. Raquel é ovelha. Tem Raquel aqui? Raquel quer dizer ovelha, né? Caleb quer dizer cão ou cachorro. E quando a gente olha para o significado dos nomes, vemos também que os pais usavam a botânica. Davam nome aos filhos de plantas ou árvores. Por exemplo, Tamar é palmeira. Susana quer dizer lírio. Eles davam nome também usando a astronomia, o céu, os astros. Olhamos para Bará, que é relâmpago. Sansão, solzinho. Sol pequeno ou pequeno sol. E por aí vai. Existiam mais ou menos 3 formas pelas quais os pais escolhiam o nome dos filhos na época. A primeira delas era por uma questão profética. E essa era a única maneira dos pais saberem o nome dos filhos antes que eles viessem ao mundo. Se houvesse uma profecia. Por quê? Porque o próprio Deus diria o nome. Perceba que antes de Jesus vir ao mundo, o anjo já disse: colocarás o nome de Emanuel, ou Jesus. Perceba que João Batista, antes de vir, o nome será João. Então os pais já sabiam o sexo. Deus era o único ultrassom da época, não tinha outro, era Deus. Se Deus não revelasse o sexo, ninguém sabia. Só sabia no nascimento. Por isso só se dava nome quando a criança saía do ventre. Pegava nos braços e a mãe dava o nome. Antes disso, era só expectativa. Ninguém sabia o que seria. Então, perceba que a questão profética, quando João, o Batista, porque seu nome não é João Batista, é João o Batista, porque ele batizava. Mas o nome dele é João. Esse nome quer dizer favor, porque foi um favor de Deus voltar a falar com Israel depois de 400 anos. Jesus quer dizer aquele que salva, e a sua missão foi salvar. Elias, o Senhor é Deus. Olha o desafio no capítulo 18 do primeiro livro dos reis. Depois que terminou o desafio, todos os profetas se curvaram e disseram: o Senhor é Deus. O nome de Elias. Então, nomes relacionados a propósitos. A segunda forma pela qual davam nome é pelas características na fisionomia. Quando a criança nascia, a mãe segurava nos braços e os traços mais marcantes na sua fisionomia levavam o nome. Por exemplo, quando Esaú, irmão de Jacó, saiu do ventre, a mãe percebeu que ele era peludo. Aí deu seu nome de Esaú, porque ele tinha muito pelo no corpo. Jacó, que nasceu agarrado, recebeu o nome de suplantador, aquele que agarra, porque nasceu preso ao calcanhar do irmão. Quando olhamos também para a Bíblia, vemos que Elimeleque e Noemi, no livro de Ruth, deram o nome dos seus filhos de Malom e Quilion, quer dizer doente e prematuro. Por que alguém colocaria o nome do filho de doente e de prematuro? Isso fala, porque um nasceu doentado, magrinho, raquítico, e o outro nasceu antes do tempo. Por isso recebeu o nome de Quilion. Por isso que o nome fala muito a respeito do nascimento e da pessoa. A Bíblia não dá nome a pessoas por um acaso. Existem cerca de 1.400 nomes só no Antigo Testamento, que foram liberados a 2.400 pessoas só no Antigo Testamento. 1.400 nomes diferentes um do outro. E se nós observarmos, irmãos, o nome também era dado por uma questão circunstancial. Uma questão o quê? Circunstância. O que estava acontecendo na nação quando a criança nasceu? Perceba que o filho de Finéias, no primeiro livro de Samuel, quando a arca de Deus foi levada, após Israel entrar numa guerra com os filisteus e perder a guerra, o menino de Finéias ia nascendo, filho de Eli, o sacerdote. Aí a notícia chegou: o teu marido morreu, e levaram a arca da aliança. Na hora que o menino saiu, então o nome dele vai ser Icabô, quer dizer, foi-se a glória. Aí pensou quando ele crescer: como é o seu nome? Icabô. Rapaz, no dia que tu nasceu, Deus saiu, foi? No dia que tu nasceu, Deus foi embora do lugar que tu mora. Então não existia um pensamento acerca do que o nome iria causar, as dificuldades que a pessoa ia sofrer por causa do nome. Era uma questão profética, era uma questão circunstancial. Não importava o peso que o nome ia carregar, porque a primeira profecia de um pai para um filho é o nome. Porque, como eu disse, os pais criavam grandes expectativas de que seus filhos vivessem as expectações relacionadas a seu nome. Que a pessoa que recebeu o nome de pai da paz fosse alguém que promovesse a paz. Que alguém que recebesse o nome de amado de Deus fosse amado por Deus. E que alguém que recebeu o nome de Jabes, causador de aflição.
No dia que ele nasceu, a mãe olhou para ele e disse: esse é um causador de aflição. Porque durante o seu parto ela sentiu dores terríveis, dores absurdas, embora ela já tivesse outros filhos. Mas no dia do nascimento deste moço, ela sentiu dores absurdas, quase a morte. E quando ela pegou o menino nos braços, ela falou: o seu nome vai ser Jabes, porque ele me causou muitas dores. Onde ele chegar, qual é o seu nome, Jabes? Ei, isso vai causar dor, isso vai trazer problema, vai causar aflição. Só que existe essa questão, e eu olhei para esse texto com um olhar espiritual. E eu comecei a perceber o porquê de uma mãe dar o nome do filho de causador de aflição. Se quando ele causou aflição, ele não sabia o que estava acontecendo. Não foi culpa sua. Não pediu para nascer. Mas vai carregar esse peso. Sim ou não? Sim. Então perceba que o nome não deve ser só bonitinho. Tem que ter significado. Muitas pessoas que estão aqui talvez receberam nomes que não sabem nem porquê. Eu sou um. A mãe olhou para um vereador e disse: olha que nome bonito, coloca o nome dele de Wellington. Então perceba, irmãos, para me correr. Eu fiquei olhando o pastor Gidaías e pensei: esse menino tinha tudo para crescer revoltado, sim ou não? E eu comecei a observar o comportamento humano. Por que as pessoas se comportam assim? Por que elas são meio esquisitas? Uma hora elas dizem que querem, outra já não querem mais nada. Um dia elas chegam aqui dizendo: vou buscar a Deus. No outro dia acordam querendo desviar da presença de Deus. Um dia elas estão dizendo: eu amo Jesus. No outro amam o mundo. Um dia elas querem tudo, no outro não querem nada. Quando entram numa empresa: oh, trabalho maravilhoso. No outro já dizem: eu não gosto desse emprego. Um dia querem trabalhar, no outro preferem ficar em casa. Um dia querem trabalhar para os outros, no outro preferem trabalhar para si mesmo. Uma hora estão exalando amor, outra hora ódio, tristeza, depressão, ansiedade. Por que as pessoas têm esse comportamento esquisito de mudarem de afeição, de mudarem de comportamento constantemente, dependendo das circunstâncias que lhes sobrevêm? E tem 3 teorias que tentam provar o comportamento humano. E eu estou inserido porque para tentar provar o porquê que ele não foi revoltado. Por que José não foi revoltado? Com 17 anos de idade, vendido, levado para o Egito por um povo que ele não conhecia. Entrar lá e nunca mais sair, crescer, ser acusado de estupro, ser levado para uma prisão, onde chegava era expulso com 17 anos de idade, longe do pai, longe dos irmãos, vendido, dado como morto. Tinha tudo para ser alguém depressivo, ansioso, revoltado, se revoltar, mandar matar os irmãos quando o poder chegou. Mas o comportamento humano, a primeira teoria que tenta provar é a geneticista, que ela diz que as pessoas são assim por causa da genética. É o sangue, ela puxou o pai, ela puxou a mãe. Às vezes a mãe é uma bênção, o filho é uma o pai é uma bênção e o filho é só Jesus. Não, o avô dele era assim. E tentam provar isso à luz do sangue, dizendo que está relacionado ao DNA, é da família. Então muitas pessoas têm medo de que a qualquer momento o fato de o pai ter sido um alcoólatra, a mãe ter sido uma alcoólatra, a qualquer momento esse mal possa chegar a ele e ele também comece a beber. Tem essa inclinação para o álcool, essa inclinação para a droga, essa vontade de caminhar pelo mesmo caminho. E há muitas pessoas que lutam, tentam, se esforçam, uns conseguem, outros não conseguem, tentam estudar, tentam fazer diferente da família, mas acabam caindo na mesma armadilha, caminham pelo mesmo lugar, se envolvem. E há pessoas que estão vendo na pele isto acontecer. Anos estão passando, já fez 30, 40 anos, não conquistou nada. Assim como o pai também não conquistou nada, a mãe não conquistou nada, ainda está com 40 anos lutando, tentando conquistar alguma coisa. E tem horas que para e pensa: meu Deus, será que é um karma? Será que é uma maldição hereditária que caiu na minha família e está sobre mim também? Calma. Porque a segunda que tenta provar é a psicológica. Ela diz que a pessoa é o que é por causa do relacionamento primário com os pais dentro de casa. A partir dos 7 anos de idade, a criança já começa a formar o seu caráter com os pais, ouvindo e vendo. Bobagem dos pais achar que vão colocar a criança na frente da TV, do YouTube, e vão ficar brigando no quarto e a criança não vai ver. Depois aparece com um nome na boca e as pessoas: aprendeu isso aonde? Aqui. Perceba que a
criança dentro de casa vai sendo influenciada pelas duas figuras primárias, o pai e a mãe. E essa teoria, não sou eu, é a teoria que diz, a psicologia, ela diz que essa teoria psicológica, que foi Freud que falou, bota a culpa nele. Ele disse o quê? Que a criança forma o caráter a partir dos 7 anos. Isso se dá o quê? Um menino que cresce numa casa, onde a figura masculina da casa é a mãe. A mãe é o xerife lá. A mãe é o cangaceiro de saia. O pai fala fininho. O pai não fala alto, não diz eu quero, não diz eu posso. Porque ele tem medo de um cabo de vassoura quebrar na cabeça a qualquer momento. Ele tem medo de apanhar, ele tem um pigarrinho na garganta. Ele não fala, ele quem compra, ele quem vai, ele quem faz, ele quem leva o recado, ele quem vai. A mulher que manda, ela é o xerife lá dentro. Essa teoria diz que o menino que cresce numa casa onde a figura masculina é doente, ele cresce com tendências homossexuais. E a moça que cresce numa casa onde a mãe é o pai, a mãe que manda, ela vai ter uma grande e forte chamada para arranjar um marido que ela domine. E acredite, ela consegue. Talvez você está rindo aqui, mas é assim. Quando ela bate o pé no chão, você já faz carreira, né? Eu não estou falando que deve haver um desrespeito, um machismo. A Bíblia não é machista. A Bíblia é patriarcal. A Bíblia entende que o homem é o cabeça da casa. Mas não é que por ser cabeça ele vai humilhar a família ou se achar maior. Ele é superior por natureza. E a mulher é responsável por ensinar o homem a ser homem, a deixá-lo cumprir o seu papel, para evitar que ele seja uma figura mimada, delicada e frágil, evitando com isso que os filhos cresçam fracos também. Aí o que acontece? A figura masculina que a menina vê é a mãe. Aí ela cresce com tendências também para o lesbianismo. Isso é a teoria que diz. A terceira foi escrita por Karl Marx. Quem fez aí o primeiro ano do ensino médio ouviu falar de Karl Marx. Ele ensina a teoria social. Ele diz que a pessoa é o que é pelo ambiente que vive e as pessoas com quem anda. Tem um ditado popular que diz: me diga com quem andas, que eu direi quem és. É ou não é verdade? De fato, a gente é muitas vezes influenciado. Quem aqui já não bebeu por causa de influência? Usou drogas por causa de influência? Foi a festas por causa de influência? Fez coisas que não queria fazer por causa de influência? Foi influenciado por lugar. E Karl Marx diz que se você cresce em uma favela onde as pessoas vendem droga, brigam, fazem confusão, falam alto, você vai falar alto, vai sentir inclinações para vender drogas e vai também praticar as mesmas coisas que eles praticam. Por quê? Porque foi aquele relacionamento primário, foi o que você viu, acompanhou, cresceu vendo. Então tem grandes tendências para ser. E essas teorias, meu pastor Gedaías, têm suas verdades. Sim ou não? Muitas vezes a gente é levado pelo sangue do pai. Parece com o pai, parece com a mãe, parece com o tio. Às vezes o pai e a mãe tem um olho castanho, o filho nasce com o olho verde. Aí o pai, ei, que é isso aí? Aí o vô tinha um olho verde, né? Mas vai explicar. Tem que ir pro ratinho, né? Então o que acontece? Quando a gente olha para isso, a gente vê que a psicológica também tem suas verdades. Infelizmente, me permita abrir um parênteses, existem pais que querem jogar a responsabilidade da criação de seus filhos na escolinha da igreja. Em uma hora de aula na igreja, eles querem que os filhos se tornem cristãos. Não, o relacionamento vem de casa, é de casa que começa. É em casa. Não, ninguém deve transferir responsabilidades. Dar o celular a crianças para elas ficarem quietas não é ter meninos quietos, educados. É ter crianças entretidas. Todas as vezes que você dá à sua carne o que a sua carne quer, você não acalma ela, você mima ela. Por isso que o jejum é conhecido como uma aflição da alma. É você olhar para a alma e dizer: a partir de agora quem manda aqui é o Espírito Santo. Você vai ficar sem comer e sem beber. É o que Davi disse no Salmo 42. Ele olhou para a alma dele e falou: por que você está abatida, minha alma, hein? Por que você está suspirando dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele não conversa com Deus, ele conversa com a alma dele. Se acalme. E talvez tem muita gente aqui que precisa disso. Conversar com a sua própria alma. Entrar um dia no quarto, dobrar o joelho e falar com a alma dele: por que você está querendo coisas que não é tempo de ter? Deixa eu caminhar. Quando a gente olha para isso, a gente vê que
Essas três teorias têm suas verdades e influenciam de fato. Mas quando a gente olha para Mateus capítulo 1, a gente tem a família de Jesus ali. A família de quem? Olha quem está lá, Judá e Tamar. Um sogro e uma nora, que tiveram 2 filhos. Olha quem está lá na família de Jesus, Davi. Se eu cometer 1% dos pecados de Davi, eu não me levanto. Olha quem está lá, Raabe. Rodou bolsinha em Jericó a vida toda, né? Mas está na família de Jesus. Olha quem está na família de Jesus. Me perdoa o termo rústico, viu, irmãos? Vocês estão aqui todos elegantes, bonitos, né? E eu falando aqui de rodar bolsinha, né? Mas olha para cá, quando a gente olha para a família de Jesus, quem é que está lá? Manassés, bruxo, feiticeiro, adorava todo o exército do céu, mexia com carta, queimou os próprios filhos recém-nascidos no fogo, em oferta a outros deuses. Olha quem está lá na família de Jesus, Acais, o homem que cerrou Isaías no meio, está na família de Jesus. Mas por que essas pessoas que fizeram tantas coisas estão na família de Cristo? Não é pelo que fizeram, é porque deixaram de fazer. E quando a gente está disposto a deixar o que faz, a gente também está disposto a viver uma nova história com Jesus. Ei, quando a gente se entrega a Cristo, a gente adquire um novo sangue, uma nova paternidade, uma nova maneira de viver. Olha o que está escrito em João capítulo 1 verso 12: e a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Primeira carta de João 3 versículo de número 2, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos como Ele, pois nós o veremos como Ele é. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26, todos somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos quantos foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo, e não há mais judeu, não há mais grego, não há mais livre, não há mais escravo, todos somos um em Cristo Jesus. E se somos de Cristo, somos semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 4 versículo de número 7, olha o que está escrito: e porque vocês são filhos de Deus, Deus derramou o Espírito do seu Filho em vossos corações, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Será que você pode levantar a mão direita e dizer glória a Deus, porque agora você é filho de Deus? Aleluia! Aleluia! Diga bem alto: eu sou filho de Deus. Diga: o mal não está mais. Diga: o mal não está mais exercendo o seu poder. Foi quebrada toda essa maldição. A partir do momento que você entregou a vida a Cristo, a maldição foi quebrada, o jugo foi despedaçado. O que havia de acontecer não acontece mais, porque você entregou nas mãos de Deus a sua vida, assumiu uma nova paternidade. Você tem um pai, e o nome dele é Jesus. Aleluia. Irmãos, quando olhamos para essa teologia dos nomes, a gente olha para Deus. Para quem? Qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Yahvé. Yud, 4 letras hebraicas. Yud, Re, Vav, Re. YHWH. 4 letras. Mas não dá para pronunciar. O alfabeto hebraico, ele é composto apenas de letras, de letras consoantes, não tem vogais. E como é que você vai traduzir YHWH? Aí os maçoretas colocaram os nekuduts, que quer dizer, são as vogais, os pontos vocálicos. Aí ficou Yahvé, que quer dizer Senhor, mas Senhor não é nome. Isso mostra o seu governo, o seu poder, o seu domínio, mas Senhor não é nome. Quando ele apareceu para Moisés, ele disse a Moisés que fosse ao Egito libertar o seu povo. E Moisés, se eles perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? Diga assim: o eu sou me enviou. Mas o eu sou o quê? Diga assim: o eu sou o que sou me enviou até vós. Mas eu sou o quê? Vai que no deserto eu digo que eu sou. Aleluia. Porque Deus não tem nome. Deus não tem nome.
E ele mostrou isso no deserto, no Êxodo. Só no Êxodo, Deus tem 72 nomes que estão ligados à sua essência. Todos vindo do livro do Êxodo. 72 nomes ligados à sua essência, ao seu caráter, ao que ele faz, ao que ele é. 72. Quantos? 72 nomes. Nós vamos saber o nome de Deus quando a gente morrer. Olha para o seu irmão, quer saber o nome de Deus? Esse que vai escrever um novo nome dele, né? Vai escrever em nós. Então olha para cá. Deus tem 72 nomes. Por quê? Porque dar nome é o seguinte. Eu vou entrar aqui. Dar nome é o seguinte. Estou montando um plano de fundo. Dar nome é o seguinte. Só dá nome quem é dono. Você compra um cachorrinho, você bota o nome dele de Totó. É seu, você bota o nome que você quiser. É ou não é? Perceba que quando José chegou no Egito, o faraó disse: seu nome agora é Zafenate-Paneia. Por quê? Porque agora ele é uma propriedade de faraó. Quando Misael, Ananias e Azarias chegaram na Babilônia, Nabucodonosor disse: seu nome vai ser Sadraque, Mesaque e Abidnego. Agora isso é uma propriedade da Babilônia. Daniel, seu nome vai ser Belsazar, porque agora você pertence a Nabucodonosor, é propriedade da Babilônia. Abraão recebeu o nome de Abraão, e Deus olhou para Jacó e disse: seu nome vai ser Israel. Aí disse: eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu. O Deus que muda nome assume propriedade. Quando ele muda o nome, ele está dizendo: agora é meu, agora me pertence. Quando Abraão foi chamado, seu nome era Abraão, ele era do pai dele, ele era de Terá. Mas quando Deus fez uma aliança com ele no capítulo 15, ele disse: agora seu nome é Abraão, agora você é meu, não é mais de Terá não. Olhe para o seu irmão e veja se ele tem cara de quem pertence a Deus. Se ele está sorrindo é porque ele é de Deus até os ossos, meu irmão. Você pertence a Deus. Deus é o teu dono porque ele te deu o nome. Aleluia. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus nesse altar. Eu sinto a graça viva de Jesus aqui. Eu vejo Deus alegrando o coração de pessoas hoje nesse culto e dizendo: você não está sozinho, você tem um dono. Eu sou seu dono, diz o Senhor. Ei, aí se a gente sabe que quem dá nome é dono, quem é o pai de Deus para dar nome a Deus? Se Deus tiver um nome, então Deus tem um pai, né? Se Deus tiver um nome, então Deus nasceu. Se Deus tem um nome, então alguém deu. Por isso que no deserto, quando o povo chegou no deserto e disse: nós queremos comer, Moisés. Aí choveu o pão. Aí Deus: Moisés, diz para eles que o meu primeiro nome é Jirê, o Senhor provedor. O povo adoeceu, Senhor. Diz para eles que o meu segundo nome é Rafá, o Deus que cura. O povo está em guerra. Diz para eles que o meu terceiro nome é El Sabaote, o Senhor dos exércitos. Sabe o que é eu sou? Eu sou o que você precisa que eu seja. Esquece, porque se Deus tiver um nome, Deus tem uma qualidade, uma característica. Mas Deus tem vários nomes. Por quê? Porque Deus é o que você precisa que Ele seja. Se você está enfermo, Deus é cura. Se você está em guerra espiritual, Deus é o Senhor dos exércitos. Se você está precisando de uma provisão, levante a mão. Ele é o Deus provedor nessa noite. E Ele manda dizer: milagres vão acontecer pela doutrina da providência na sua vida. Deus está agindo. Segure a mão do seu irmão e diga para ele: Deus está agindo por você. Diz para ele: é uma providência de Deus chegando. Você está profetizando para alguém nessa noite que começou, que está pedindo a Deus uma providência. E Deus está dizendo: eu vou prover, eu vou agir. Você não está sozinho. Eu estou calado, mas estou agindo. Você não está me sentindo, mas eu estou agindo. Escuta, a maior prova da espiritualidade humana é essa: é continuar crendo nas promessas, sem ver Deus, sem ouvir Deus, sem sentir Deus. Mas eu continuo crendo, porque mesmo sem ver, mesmo sem sentir, eu sei que Ele está comigo. Quem vai abrir a boca para dar um júbilo de glória? Aleluia. Aleluia, Deus está com você. Então Deus é o que você precisa. Eu sou o que você precisa que eu seja. O que é que você quer hoje, hein, irmã? Eu sei que você não saiu de casa só para andar.
Você está com cara de quem quer alguma coisa. Você está com cara de pidão aqui nesse culto. Você quer alguma coisa. E Deus está mandando eu dizer: eu sei o que é que você quer e eu vou te dar. A minha vontade é te entregar o que você quer. Eu só preciso que você me dê o que eu quero também. Que história é essa, pastor? Ana passou 24 anos dizendo: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Deus nunca deu. Mas quando ela disse: eu te dou um filho, aí Deus: pode ir para casa que é hoje. Demorou 24 anos para Ana entender que primeiro sobe para depois descer. Demorou 24 anos para Ana entender que ela não está pronta para ter respostas de Deus enquanto não estiver preparada para responder a Deus as perguntas que Ele faz. Demorou 24 anos para Ana entender que o que eu peço a Deus, Deus quer de mim. Demorou 24 anos para Ana entender que antes de Deus me dar o que eu quero, eu tenho que entregar o que Ele quer. Deus está querendo alguma coisa de você. E você sabe o que Deus quer. O problema é que você quer tanto, que não quer abrir mão nem para Deus. Mas aprenda com Abraão. Abraão era amigo de Deus, pastor Gedaías. Não é porque tinha muita fé. Abraão era amigo de Deus porque ouviu a voz e seguiu sem saber para onde. Em direção ao desconhecido. Abraão era amigo de Deus porque estava disposto a se desfazer. Abraão se desfez da casa, se desfez da terra, se desfez da parentela, se desfez de Ló, se desfez de Ismael. Estava disposto a se desfazer de Isaac. E quanto mais Abraão se desfazia, mais Deus fazia, mais Deus agia, mais Deus entregava, mais Deus operava. Então Deus está dizendo: quando eu pedir a você o que você mais ama, entrega, porque eu tenho algo muito maior para te dar, muito maior para te entregar. Aleluia. Caminhando. Quando a gente chega nesse texto, a gente vê que o texto começa dizendo, é o epílogo, né? E foi Jabes mais ilustre que todos os seus irmãos. Aí depois conta a parte triste da história. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque com aflição lhe gerei, ou com dores lhe dei a luz. E eu fiquei pensando, esse menino tinha tudo para se revoltar, mas não se revoltou. Para ser influenciado pelo nome que recebeu, porque essa era a expectativa, que ele viva o que foi profetizado. Mas ele não viveu. Primeiro por quê? Porque não se lastimou. Porque só eu recebi esse nome. Porque só eu vivo isso. Isso aqui é lastimar. Parece que as coisas são difíceis só quando é para mim. Parece que quando é a minha vez nunca dá certo. Talvez há pessoas que estão aqui hoje que constantemente repetem essas palavras em casa. Todo mundo recebe, eu não. Dá certo para os outros, mas para mim não dá. Quando as pessoas fazem, acontece. Quando eu faço, dá errado. Já tentei de tudo, abri loja, fechei loja, coloquei para vender, não vendi, fechei, perdi. Comecei, terminei, não deu certo, abri, fechei, aluguei, comprei, tentei e até agora não consegui nada. E Deus está dizendo: calma. Porque lastimar é o pior mal que alguém pode fazer. Gente que costuma se menosprezar, se sentir deficiente. Gente que costuma ficar assim é gente que aceita o que lançaram. Alguém falou: você nunca vai prosperar na vida. E aquela palavra pesou tanto na cabeça que a pessoa vira ano lembrando. Ele disse que eu nunca ia prosperar, e não prospera mesmo. Percebe que quando Esaú abriu a boca e falou: quando meu pai morrer, Jacó, eu vou te matar. Aí o que foi que Isaac disse para ele? Enquanto tu não se libertar disso, o jugo não vai cair do seu pescoço. E a tua morada será, tu vai comer a tua espada e tu vai viver em lugar seco. Ou seja, não vai prosperar. Enquanto odiar, enquanto tiver mágoa de Jacó. Perceba que pessoas que carregam mágoas no coração de outras não prosperam. Pessoas que carregam ódio de alguém, de familiares, de pais que disseram um dia: vai embora da minha casa. De mães que um dia disseram: você nunca vai ter nada. De pessoas da família que disseram: tomara que você morra. De pessoas que um dia falaram: você nunca vai crescer, você nunca vai ter nada. E essas palavras acompanham essas pessoas até hoje.
de gente que disse não para você, não dou, busque você mesmo, eu não vou lhe ajudar. E são palavras que doeram, magoaram, feriram, e essas pessoas carregam isso até hoje. Isso é lastimar, lastimam. E o segundo, ele não atualizou feridas. Sabe o que é atualizar feridas? É você ficar lembrando do que disseram. Sabe o que é atualizar ferida? É você toda virada de ano, os fogos estralando, e você dizer: minha mãe disse, meu pai falou, minhas irmãs fizeram, meus irmãos fizeram, me colocaram para fora. Para de sentir pena de você, irmão. Você é filho de Deus. Você tem que ter pena do diabo. Você é herdeiro do céu. Deus te honrou. Olha o que você tem agora. Ei, você só é o que você é agora porque você passou pelo que passou. Você só tem o que você tem agora porque você chorou o que chorou. Se você não tivesse suportado o que suportou, você não tinha o que você tem agora. Então para com essa ideia de dar aos seus filhos o que você não teve, porque você só é o que é porque não teve o que queria. Quem aqui foi na casa do vizinho pedir um pouquinho de café emprestado até fazer as compras? Ninguém. Quem aqui foi na casa do vizinho hoje pedir um pouquinho de frango, um pouquinho de arroz, uma xícara? Seus avós talvez foram. Seus bisavós iam. Quem aqui foi e andou hoje 200 quilômetros, 200 metros, 300 metros para buscar água no balde? Quem tomou banho hoje de água de cacimba? É. Hoje você roda lá, ó, a águazinha cai tratada. Quem escovou seus dentes hoje aqui com água de cacimbão, laranja? Ninguém. Seus avós escovaram. Então as coisas estão melhorando para você. Dê glória. Se olhar seu armário hoje, você tem mais de 2 quilos de arroz. Então dê glória, você está prosperando. Prosperar é ter mais do que precisa. Então você está prosperando. Você pode não ter uma conta bancária abarrotada de dinheiro, mas você tem exatamente o que você precisa para ficar vivo e dar glória a Deus hoje nesse culto. Você tem exatamente o que Deus destinou para você ter agora. Você tem família, você tem marido, você tem esposa, você tem filhos, tem casa, tem dinheiro. Pouco, mas tem. Tem um carrinho para andar, tem uma motinha para andar, tem um trabalho. Deus está abençoando sua vida. Levante sua mão direita. Deus está abençoando você. Sabe o que Deus está fazendo agora? Deus está abençoando você. Deus está liberando uma bênção agora para a tua casa. E Ele está dizendo: ei, foi difícil para eles, mas para você está sendo fácil. Para de lastimar, para de atualizadores. Eu estou te abençoando. Para de falar que teu emprego é ruim. Para de falar que seu dinheiro não dá para nada. Ei, sabe o que é atualizador? É trazer uma filha de 2002 para 2025. Tornou ela nova. Lembra de José? Primeiro filho nasceu, pastor, e ele olhou para o filho e falou: seu nome será Manassés. Manassés significa o quê? Esquecimento. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu vivi na casa do meu pai. Olha o que ele disse: na casa do meu pai. O que o pai tem a ver? Qual é a culpa que o pai tem dos irmãos não gostar de José? Qual é a culpa que o pai tem? Por que José quer esquecer da casa do pai se o pai não tem culpa? A culpa é dos irmãos, pastor. Mas Deus me fez esquecer do sofrimento que eu vivi na casa do meu pai. Aí Deus: esqueceu, José? Esqueci. Aí Deus traz os irmãos todinho. Coloca na frente de José os irmãos. O texto diz que José botou um pano na boca, correu para dentro de um quarto e começou a gritar. O Egito inteiro ouviu o grito de José. O Egito todo. Depois ele voltou enxugando as lágrimas. Olhou para os irmãos e falou assim: não fiquem tristes por vocês terem me enviado para cá. Não foi vocês que me mandaram. Foi Deus. Deus me mandou na frente de vocês para hoje preservar a vida de vocês. José está em pleno exercício da maturidade de alguém que amadureceu. Ele entende até quando é agredido. Ele entendeu que não foi os irmãos, foi Deus que tinha um plano de preservar a vida da família de José. E para preservar a família dele, Deus fez José sofrer. Entendeu? Você sofreu muito para que seus filhos não sofram.
chorou muito para que alguém do seu lado hoje não chore. Você trabalhou muito para que alguém hoje encontre facilidades no trabalho. Ei, irmão, embora que tempos fáceis faz homens fracos, né? Tempos difíceis faz homens fortes. Mas a gente vê nesse texto um moço que olhou para a sua situação, para o nome que a mãe deu, e ele disse: o que eu vou fazer? Eu vou orar. Vou o quê? Vou orar. A oração muda a história. Oração muda circunstâncias, pastor. Oração transforma vidas. Eu que estou aqui hoje, eu era gago do tu, papapá. Irmão, eu acho que eu não conseguiria pregar meia hora para vocês aqui, vocês iam mandar o pastor tomar o microfone. Eu não conseguia falar nem o nome da minha esposa. Eu pedi um copo para ela trazer uma panela. Eu falava rápido e gaguejava. Olha as palavras que eu recebi. Tomara que um carro passe por cima de você e ele mate. Se você for dar trabalho, tomara que você morra. Esse daí, filho da fulana, vale nada. Vai ser preso ou então vão matar. E eu nos bar, para cima e para baixo, não honrava ninguém. Aí tinha uma meninazinha que brincava lá em casa com a minha irmã. Elas duas brincavam lá. Nem sabia que ela ia ser minha mulher. 16 anos de idade a gente se relacionou, ela engravidou. Eu disse à mãe dela: eu vou casar com ela. A mãe dela: tu casa com ninguém, tu presta para nada. E eu doido no mundo, a mãe dela conhecia, o povo conhecia. Eu disse: mas eu vou casar. Eu vou casar. Eu digo para a senhora: não bebe, e ela não volta mais. Faz 11 anos. E ela nunca voltou. Dos 16, hoje a gente está aí. Já há 11 anos juntos. Ela tinha 16 anos, eu tinha 20. E Deus tem sustentado a gente. Aí eu cheguei na igreja, o moço pregando com 5% da língua na boca. Ex-canceroso, cantando e pregando. E eu disse: eu quero pregar, Vaniel. Ela disse: ardeu no meu coração aqui vontade de pregar, de ser pregador. Ela: mas é ruim porque tu é gago, né? Aí eu achei um texto na Bíblia, Moisés dizendo que ele era pesado de língua. Eu disse: oh glória, Deus fez Moisés, então vai. E eu fui. Aí Deus me deu uma estratégia: botar uma caneta na boca, morder a caneta e ler salmo. Babava a Bíblia toda, para mexer só os lábios sem mexer os dentes. Aí eu fiz um jejum e tive um sonho, pastor. Permita contar isso aqui para os irmãos. Aí nesse sonho eu vi um senhorzinho de chapéu de palha, uma calça até aqui acima do umbigo, pegando assim siri, nós chamamos de pegar siri, né? Mostrando assim a canela, e ele ia andando com a Bíblia grossa debaixo do braço. Aí uma folha da Bíblia voava, e eu dizia: senhor, sua folha caiu. E ele dizia: pegue, seu ministério vai ser assim. Irmãos, o negócio começou a fluir, parei de gaguejar. E se eu disser aos irmãos que nunca ninguém sentou comigo para me ensinar nada da Bíblia. Sempre fui sozinho, caminhando com o Espírito Santo e Deus me ensinando. Aí fiz faculdade de teologia, fiz o básico, fiz o médio, estou agora tentando entrar no bacharel. Aí fui fazendo curso e aprendendo. E uma coisa que eu achava incrível é que eu lia uma coisa e decorava. O que eu lia eu ia decorando. E eu dizia para minha esposa e ela ficava surpreendida comigo. E hoje em dia a minha sogra diz: a melhor coisa que aconteceu foi você casar com a minha filha. E eu fiquei todo besta, irmão. Porque hoje Deus mostrou que para Ele nada é impossível. Você pode levantar a sua mão direita, eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei o que você veio buscar de Deus hoje aqui. Eu não sei o que você está precisando de Deus, que Deus faça, que para você talvez é impossível. Você já correu para cá, já correu para lá, já foi aqui, já foi ali, jogou na mão de um, jogou na mão de outro, nada deu certo até agora. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, me trouxe hoje aqui na Bom Jesus para dizer para você: eu estou agindo nessa noite. Algo grandioso vai acontecer. Ei, esse mês que vai iniciar será o melhor mês da tua vida. Será o mês que eu vou quebrar barreiras, destruir protocolos, vou honrar a tua fé, contrato
contratos vão ser assinados, eu ainda entro em repartições públicas, eu trabalho no INSS, eu sou o Deus que entro aonde o homem não pode entrar. Quem acredita nesta palavra, jogue as mãos e dê glória a Deus. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Eu vejo pessoas chorando, pessoas sentindo a presença de Deus. Eu trago uma palavra profética de Deus para a tua vida. O Senhor mandou dizer para você: pare de lembrar daquilo que alguém da sua família disse ou fez com você. Não foi eles, foi Deus. Ei, quando a gente olha para o livro de Amós, o capítulo 7, versículo 14, diz que Amós era um cultivador de sicômoro. Ele era um cultivador de sicômoro. O que é o sicômoro? É a figueira brava que Zaqueu subiu em cima para ver Jesus. Cultivar sicômoro não presta para comer. Por quê? Porque o sicômoro ele vai de verde para podre, ele nunca amadurece. Só que Amós pegava uma faca, um canivete, ele subia no sicômoro e ia cortando figo por figo, fazendo feridas nos figos. E aquela ferida liberava o gás etileno. O gás etileno é o gás que faz a fruta amadurecer. Lembra dos seus avós que eles pegavam um cacho de banana verde, enrolavam no jornal e botavam no fogão? E amadurecia ou não? Porque ele ficava preso num lugar só e o gás etileno ficava sendo liberado só naquele ambiente. Pegue uma banana madura, coloque no meio de bananas verdes, que as bananas verdes vão amadurecer. Porque a banana madura libera gás etileno. E o gás etileno amadurece quem está ao redor. Até o mamão, quando está verde, você faz cortes no mamão, ele amadurece mais rápido. Percebeu? Que o figo da figueira brava, ele passa de verde para podre, nunca amadurece, fica podre, nunca amadurece. Só que quando corta, amadurece. Quando corta, libera o gás etileno e ele amadurece. É Deus dizendo: as feridas que foram feitas em você, foi para você amadurecer. Às vezes que você chorou, você não entendeu, mas foi eu te amadurecendo. Às vezes que te negaram, você pediu e ninguém estendeu a mão, você ficou chateado. Porque pediu cartão a alguém, a pessoa disse: você não tem um limite, você sabe que tem. Você pediu dinheiro, a pessoa disse: eu não posso, não tenho, você sabe que tem. Aí você ficou com raiva da pessoa, ficou chateado com ela, mas fica não, foi Deus que não deixou. Porque o que vai chegar nas tuas mãos, vai vir das mãos de Deus. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Deus vai te abençoar muito, escute. Deus vai honrar a sua vida e não vai restar dúvidas que foi Deus quem fez. Por que ninguém me ajuda? Porque quem vai te ajudar é Deus. Quando ninguém te ajudar, espere, vai vir Deus para lhe ajudar. Sabe por que foi difícil para você e está sendo difícil? Sabe por que você chora? Tudo para você é um choro, é uma luta. Tudo para você é com dificuldade. Porque o propósito na tua vida é muito grande. Porque o que Deus tem para fazer com você é muito grande. Eu queria encher mais a boca para dizer muito grande, mas eu consigo até aqui. É muito grande o que Deus vai fazer. Levante as mãos e receba. É muito grande. Pegue na mão de uma pessoa, de duas, e diga para ela: é muito grande o que Deus vai fazer. Muito grande. É muito grande, hein, Jabes? É muito grande. Jabes, é muito grande. Eu quero perguntar se no meio dessa multidão aqui existem pessoas que um dia foram feridas por familiares. Pessoas no meio da multidão que um dia receberam na sua vida uma palavra de maldição. Alguém liberou uma palavra de maldição. Pastor, alguém da minha família já me amaldiçoou. Eu queria que você saísse do seu lugar. Tem pessoas aqui querendo orar por você. Se você acredita, pessoas que estão no nosso meio hoje aqui, que estão tentando, e até agora parece que nada dá certo. A primeira já veio, a segunda está vindo ali.
Pastor, eu tento colocar um negócio, mas sempre fecha, nunca dá certo, não prospera. Vai prosperar hoje. Sai do teu lugar, tem gente aqui para orar por você. Essa maldição vai ser quebrada, essa barreira vai cair por terra hoje. Aleluia. Pastor, eu guardo uma mágoa no meu coração, uma ferida que toda vez que eu me lembro eu choro. Eu quero que você saia do seu lugar e venha para cá. Sai do seu lugar, vem para cá. Essa ferida vai ser curada hoje. Deus vai cicatrizar essa ferida, vai ficar só a marca para tu lembrar de onde tu saiu e o que aconteceu. Mas a dor não existirá mais. Por quê? Porque José disse: Deus me fez esquecer. Não é que José não lembrava mais. José lembrava de quando ele foi vendido, pastor. José lembrava quando os irmãos colocaram ele no Egito. Lembrava. Só que agora ele lembra sem sentir dor. Só que agora não dói mais. Que coisa linda, a gente orando por gente. Não perde essa oportunidade, pastor. Eu quero me libertar dessa mágoa. Vem agora. Sai do teu lugar. Deus quer te curar. Deus quer te sarar. Vem, vem, vem. Eu vou deixar o pastor orar por você. Vem. Por favor, pastor. Isso, vem, dá tempo, vem. Pastor, eu não quero mais. Eu quero me libertar hoje. Vem agora. Tem gente aqui para orar com você, chorar com você. Vem. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Aleluia. Venha, queridos. Hoje o Senhor quer mudar a história da sua vida. Ele tem um poder para transformar a nossa história, a nossa vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Tome uma decisão, dê um passo adiante, porque Ele te ama, Ele se importa com você. Você veio aqui esta noite porque Ele tinha essa palavra no seu coração.